Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Bom, temos comandante novo na Câmara dos Deputados. Novo não, né? A reeleição do mesmo comandante, Rodrigo Maia, que foi muito criticado durante a eleição, durante o período de campanha eleitoral. Há questões envolvendo o STF, há alguns questionamentos. Ele foi bastante pressionado pelas redes sociais, bastante pressionado pelos movimentos, mas foi eleito com 293 votos, numa disputa com 6 candidatos e a não ser que o Supremo mude o entendimento, ele ficará por mais 2 anos no comando da Câmara dos Deputados. Qual é o papel da sociedade organizada? É ajudar a fazer o Brasil andar para frente, ajudar a fazer o Brasil andar corretamente para frente. É por isso que eu converso hoje com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, eu que fui uma das mais críticas ao senhor durante a sua campanha e faz parte do processo democrático, né? Quem quer unanimidade que vá para uma ditadura. Na democracia, o jogo é esse mesmo. A gente critica, a gente debate, a gente diz no que concorda, aonde não concorda, e é assim que a gente cresce, inclusive, nas ideias. Presidente, eu conversava com o senhor, primeiro obrigada pela entrevista na sua casa, né? Eu conversava com o senhor um pouco mais cedo, né, dizendo inclusive isso, né? Eu fui uma das grandes críticas aí à sua campanha, porque há as questões envolvendo o STF. Afinal de contas, né? Juristas se dividem. A Constituição veda ou não veda? O regimento interno veda ou não veda? O senhor entrou num modelo diferente, foi um mandato tampão, 6 meses, né? E isso abriu um caminho para tantas críticas. Isso cria uma instabilidade? O senhor teme que daqui a alguns meses o STF diga não podia ser candidato, então vai embora Rodrigo Maia. E por que o senhor decidiu encarar, mesmo com essa instabilidade jurídica e com tantas críticas nas redes sociais da população? Olha, primeiro, obrigado a oportunidade de estar aqui com você, com o pessoal que te acompanha. A decisão é uma decisão sempre coletiva, ninguém é candidato de si próprio. Do ponto de vista jurídico, claro, não sou advogado, fui inclusive procurado por alguns advogados amigos, mostrando, no primeiro momento, inclusive, pareceres da época do senador Garibaldi, que passou pela mesma situação e não disputou, porque o senador Sarney resolveu disputar a eleição à época, mas mostrando de forma muito clara que a Constituição, nem o regimento, nenhum dos dois, tratava de nenhuma vedação à possibilidade da minha recondução passando por um mandato suplementar primeiro. Aí tem muitos pareceres, inclusive do ministro Barroso, à época advogado, meu próprio voto agora do próprio Celso de Mello, que deixa claro que a Constituição não trata desse assunto. Lembro o caso do presidente Ulisses Guimarães, que teve uma questão parecida. Não se existia, do ponto de vista regimental na casa, nem constitucional à época, uma clareza, uma vedação a um presidente da Câmara ser reeleito de uma legislatura para outra. Era considerado na época a mesma restrição, não podia. E aí o presidente Ulisses Guimarães disputou a eleição. E a decisão foi política porque foi no voto. O plenário da Câmara reelegeu o presidente Ulisses Guimarães à época com uma regra que não tinha nem vedação nem autorização, que era de uma legislatura para outra poder ser reeleito. O meu caso é outro, é um caso de mandato suplementar. Também começamos a ver pedir alguns pareceres, como o do ministro Rezec, que também tinha feito para o Garibaldi, o Heleno Torres fez um parecer, o Cláudio Oliveira fez outro parecer. Então nós tínhamos um ambiente, né, muito favorável à tese. E eu ouvi de assessores, inclusive próximos a ministros supremos, dizendo que era muito forte a tese de que a Constituição diz que um presidente eleito na sessão preparatória do primeiro ano, ele é vedado à reeleição. Eu não fui eleito na sessão preparatória. Sim, o mandato foi tampão. E o próprio Celso de Mello fala... E outra coisa, duas coisas interessantes. Primeiro, como é que foi criado o Instituto da Vedação à Reeleição do Presidente da Câmara? Foi um ato institucional da ditadura, porque o Andrada, da época, que era presidente da Câmara, já estava crítico ao regime militar, e a junta militar à época, né, ela tomou a decisão em 69, lembro eu, ele tomou a decisão de vedar a reeleição, né, para que o Andrada da época não pudesse ser candidato à reeleição. Então foi uma decisão da ditadura. Não que eu não concorde com essa restrição, eu sou a favor que, pelo menos, eu não sou a favor que seja
proibida, eu acho que podia ser reeleição uma só. Né? Né? Como acontece para a presidência da República. Uma só. Tanto faz no meio ou tanto faz de uma para outra. Eu sou contra, por exemplo, o que acontece nas assembleias, que um presidente pode ficar a vida inteira. Mas você vê, se fosse uma questão constitucional, nas assembleias não poderia. Né? Então isso é uma coisa também muito importante. A outra coisa que eu acho que dá muita clareza a isso, não sei se você sabe, eu não sabia, porque eu não sou advogado, que no caso de deputados, vereadores, não há nada que diga na Constituição ou na lei que um deputado federal pode ou não pode ser reeleito. Não há vedação. Por não haver vedação, nós somos reeleitos quantas vezes nós queremos. Quantas vezes nós disputamos e o povo quer, na verdade, não somos nós. Quantas vezes o povo nos elege. Então, acho que do ponto de vista jurídico, principalmente com a decisão do Celso de Mello, que já entrou um pouco no mérito, eu acho muito difícil, e pela decisão que foi do Legislativo, o Legislativo legislou, na verdade, ali, tomando a decisão de me eleger. Então, acho que essa é uma questão que gerou polêmica. Eu acho que uma polêmica não por parte dos movimentos sociais, isso é legítimo, a sociedade tem o direito de estressar as relações, porque é assim que a gente gera os nossos limites, sem dúvida. Mas eu acho que dos próprios candidatos, eu até disse no meu discurso ontem, que a gente reclama tanto do poder do judiciário, a interferência do judiciário e do próprio executivo no parlamento, mas nós, mais uma vez, transformamos o judiciário nessa eleição no protagonista do processo eleitoral. Eu acho, claro, uma ação fazia ação e deixava o Supremo solto para decidir. Mas como o ambiente da eleição era, pode ou não pode, o Supremo decide ou não decide, acabou que a gente discutiu menos a Câmara, talvez eu tenha discutido mais a Câmara do que os outros candidatos, porque ficou todo mundo segurando na possibilidade da minha não eleição. Então, mais uma vez, a Câmara toma uma decisão de transferir o protagonismo das nossas decisões para o sub mais grave, dessa vez incluindo o advogado lá, o pai do advogado que é ligado ao PTB, aos meus adversários, legitimamente, entra no juiz de primeira instância. Então, o próprio parlamento, uma parte dele, fala assim, não, até um juiz de primeira instância pode interferir numa decisão do Supremo. Então, você vê como é que é um jogo, né, muito complexo. Mas eu acho que a decisão do Celso de Mello, por ser o decano, por ser um... O senhor está confiante? Eu antes estava calado sobre esse assunto. Porque eu não inclusive achava... prejudicou bastante o presidente. Eu não achava legítimo. Por que eu não queria falar? Porque eu não queria fazer que nem os meus adversários fizeram. Que levaram até uma reprimenda do Celso de Mello na véspera da votação. Porque ficaram inventando que tinham sido chamados lá no dia 1º, convocados para uma reunião. Não foi. Eles pediram uma audiência e o Celso de Mello deu a audiência. Ele soltou uma nota oficial do gabinete dele, que é uma coisa grave. Então, o que eu achei? Como eu estava presidente da Câmara no meu primeiro mandato, no meu mandato suplementar, eu não achava, com o poder que eu exercia, legítimo que eu ficasse falando demais, porque se eu falasse demais ia poder ter uma interpretação que o presidente da Câmara estava pressionando um outro poder. Eu falava sobre o assunto, dizia que é uma questão interna da casa, mas falava muito pisando em ovos, né? Pisando em ovos, porque talvez pudesse gerar uma reação contra minha candidatura pelo poder que eu já exercia, né? O presidente da Câmara tem muito poder, a gente não pode negar. E eu tenho que saber limitar o meu poder, porque o poder não é pessoal. Exatamente. Né? O poder não é pessoal. Poder. Quando o senhor fez a sua campanha, né, esse mandato tampão, eu me lembro que teve uma união de um monte de gente, inclusive o PT acabou entrando na época lá atrás. No segundo turno. No segundo turno, na campanha. E o senhor não deu pistas naquela época que tentaria a reeleição. Falou do mandato tampão, falou que ia tentar fazer de tudo, né, naquele período. E havia um acordo interno de que o PSDB seria o sucessor. Né? O PSDB acabou indo para o governo, né? Houve um ministério criado para acomodar o PSDB, o senhor saiu candidato de novo à eleição. O que aconteceu? A mosquinha azul picou. Por que o senhor decidiu sair candidato de novo? Gostou demais da cadeira? O senhor tem um projeto ali dentro? Conta para mim. Olha, quando alguém fala, não, foram os meus aliados que me levaram a isso. Óbvio que primeiro, a decisão é pessoal de cada um de nós. Ninguém pode negar isso, seria hipocrisia. Mas eu tive uma conversa muito aberta com o senador Aécio Neves, com o presidente do PSDB à época. Ele me procurou porque começou a sair matérias na imprensa, falando dos pareceres que já existiam da época do Garibaldi, que não foram produzidos por mim. Quer dizer, eu não trouxe por vontade própria esse debate. Esse debate existiu, só que não estava na nossa agenda do final do ano passado. E eu tive uma conversa muito franca com o senador Aécio, falei que existia o parecer, mas eu, sem dúvida nenhuma, precisava conversar com o PSDB, que é o meu aliado natural,
né? E o que ele me disse: Rodrigo, você está indo muito bem, você comanda as reformas de forma muito transparente, né? Você acredita nas reformas e você certamente é um candidato hoje muito mais forte do que será um candidato do PSDB, e você, de forma clara, tem a simpatia do Planalto. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho um isso. compromisso aqui com o presidente, como eu faço com todas as pessoas que eu entrevisto, de não editar entrevista. Então você ouviu aí um celular no fundo. Eu vou dar um break rapidinho aqui. Ele vai colocar o celular no silencioso e eu volto já já com outras perguntas e temas que são temas que vão polemizar e muito na Câmara dos Deputados.